Minha ex-noiva zombou honestamente dizendo talvez seja melhor sua mãe estar morta, ela provavelmente apareceria parecendo ridícula, então eu a coloquei em seu devido lugar, cancelei o casamento e expus seu esquema, mas o que descobri deixou todos chocados. O Reddit achou que eu finalmente deveria compartilhar esta história porque é louca demais para não contar. Achei que estava me estabelecendo com a garota com quem eu estava desde o início dos meus 20 anos, mas vamos apenas dizer que quanto mais nos aproximávamos do casamento, mais a máscara começava a cair. As coisas passaram de estranhas a completamente descontroladas e eu tive que decidir se iria me render ou me manter firme. Vou deixar você decidir se lidei com isso da maneira certa. Então, um rápido retrospecto antes que eu seja ridicularizado por ser burro, eu, um homem de 26 anos, estava noivo desta garota com quem namorei por bastante tempo. Vamos chamá-la de Susan. No começo, ela preenchia todos os requisitos, era prestativa, engraçada, boa com as pessoas e, honestamente, me fazia sentir que eu tinha alguém sólido ao meu lado. Quando minha mãe estava lutando contra o câncer, Susan já estava comigo. Eu tinha 21 anos quando minha mãe faleceu e Susan ficou ao meu lado em grande parte desse período. Ela foi ao funeral, me abraçou quando eu precisava e disse que minha mãe estaria orgulhosa. Naquela época eu pensei que tinha realmente tido sorte. Olhando agora, aquele apoio era superficial, ela interpretava o papel muito bem, como se soubesse o que as pessoas esperavam que uma namorada fizesse naquelas situações, e ela entregava. Isso me enganou de qualquer forma. Avançando alguns anos depois, eu a pedi em casamento, ela chorou e postou o anel de noivado no Instagram antes mesmo de eu terminar de colocá-lo em seu dedo. A legenda era algo como finalmente com 20 emojis, o que deveria ter sido uma dica de que tudo isso seria sobre aparências, mas na época eu deixei passar como se fosse apenas entusiasmo dela. O planejamento do casamento começou e ela assumiu o controle. Eu não discuti, achei que se ela queria cuidar das flores e das cores, tudo bem. No começo parecia que ela era apenas organizada, do tipo controlador, mas depois percebi que ela não estava apenas planejando, ela estava organizando a lista de convidados, roupas, tudo tinha que se encaixar na ideia perfeita dela. Se algo não se encaixava na vibe, virava um problema. Para ser justo, ela não era terrível o tempo todo, podia ser doce e havia momentos em que era divertida de estar junto. Tivemos bons momentos, viagens, fins de semana preguiçosos, piadas internas, coisas que faziam parecer que valia a pena. Foi por isso que fiquei, mas de vez em quando ela deixava escapar algo que me deixava desconfortável. Como quando estávamos em um restaurante, se o garçom demorava, ela ficava ríspida, não fazia a birra completa, mas usava aquele tom passivo-agressivo que as pessoas usam quando acham que são mais importantes do que realmente são. Ou quando estávamos olhando fotos antigas da minha família, se minha mãe aparecia em uma usando algo ultrapassado, ela dizia que provavelmente teria usado algo assim em nosso casamento e ria como se fosse uma piada, mas nunca me pareceu certo. Na época não pensei muito nisso, todo mundo faz comentários idiotas, certo? Mas eu guardei. Não sou do tipo que ignora sinais de alerta, não estava cego, só não estava convencido de que era o suficiente para acabar com tudo. Meus amigos também perceberam coisas. Um deles me disse, cara, ela está sempre representando, como se estivesse atuando para uma plateia. Eu a defendi porque é isso que você faz quando está noivo e tentando ver o melhor em alguém. Sim, estúpido, eu sei, não precisa me dizer. Quando já estávamos no auge da preparação do casamento, eu já estava vendo um lado dela que me deixava desconfortável. Ela era obcecada por aparências, como se as fotos importassem mais do que as pessoas nelas. Ela discutiu comigo sobre convidar um amigo da faculdade porque achava que ele estragaria o clima, enquanto colegas de trabalho que ela mal gostava estavam na lista, aparentemente porque tinham que estar lá. E quando se tratava da minha mãe, eu percebia que ela não entendia. Eu disse a ela desde o primeiro dia que mencionaria minha mãe no brinde do ensaio, isso não era negociável. Minha mãe nunca me viu adulto, nunca me viu prestes a começar esta nova fase da vida, para mim deixá-la de fora seria desrespeitoso. Susan disse tudo bem quando falei, mas a expressão no rosto dela dizia outra coisa. Na semana do casamento eu não estava em pânico, mas me senti estranho. Não era nervosismo no sentido tradicional, era mais um será que eu realmente quero lidar com essa versão dela para sempre? Todo cara com quem conversei disse a mesma coisa, noivas ficam estressadas, não pense demais. Então continuei, mas no fundo eu estava registrando cada comentário atravessado, cada sorriso falso, cada desprezo sutil. Eu não estava ignorando, estava esperando clareza. Essa clareza veio no jantar pré-casamento, mas eu não sabia que aquela noite acabaria com todo o noivado.
Estávamos nesse jantar pré-casamento com cerca de 50 pessoas entre família, amigos próximos e alguns colegas, todos reunidos em uma sala privativa no clube que Susan escolheu. Eu me levantei para fazer um brinde, nada longo, apenas alguns minutos. Agradeci a todos por terem vindo, falei sobre como significava muito ter família e amigos nos apoiando, depois mencionei minha mãe. Disse que gostaria que ela pudesse estar ali, como me ensinou sobre bondade e respeito e como eu esperava levar isso para o casamento. A sala ficou em silêncio de forma respeitosa, meu pai assentiu, meu tio parecia orgulhoso e então Susan se levantou com a taça na mão, um sorriso estampado no rosto como se fosse a estrela principal. Pensei que ela fosse dizer algo fofo, mas em vez disso disse honestamente talvez seja melhor sua mãe estar morta, ela provavelmente apareceria parecendo ridícula em algo barato e ultrapassado de qualquer maneira. O ar foi sugado da sala. Ela continuou, vamos ser realistas, ela teria passado a noite chorando e roubando a cena, parece que ela vivia para causar escândalos. Foi quando meu peito gelou. Olhei ao redor, o rosto do meu pai estava pálido, meu tio se levantou tão rápido que a cadeira caiu no chão. E você podia ouvir as pessoas suspirando, e ela ainda não parou, acrescentou honestamente estou feliz que ela não esteja por perto, não precisamos das opiniões dela sobre como vivemos nossa vida. Coloquei meu copo na mesa com cuidado, minha mão já estava firme porque eu não ia deixá-la me ver tremer. Olhei para ela e disse com a voz calma mas afiada, você acabou de insultar a única pessoa que não pode se defender, a mulher que me criou. Você acha que isso te torna esperta? Isso te torna repulsiva. Ela congelou, o sorriso vacilando, toda a sala ficou em silêncio, a mãe dela agarrou o braço dela sussurrando freneticamente, mas eu não tinha terminado. Você fingiu ser solidária quando minha mãe estava morrendo, você se sentou ao meu lado no funeral e agora está usando a memória dela como piada na frente da minha família. Essa é a verdadeira você, não estressada, não cansada, apenas cruel. A boca de Susan se abriu como se fosse argumentar, mas nada saiu. Inclinei-me um pouco para frente, apenas o suficiente para que ela soubesse que eu não estava blefando. Eu não me caso com pessoas que cospem na minha família, então parabéns Susan, você acabou de me poupar um advogado de divórcio no futuro. O suspiro que percorreu aquela sala foi impagável, parentes começaram a murmurar sobre perdão e que não deveríamos arruinar a noite. Eu não aumentei minha voz, não precisei. Apenas empurrei minha cadeira para trás, levantei-me e disse a noite já está arruinada por ela. Então saí. Quando cheguei em casa eu não estava andando de um lado para o outro nem em pânico, abri meu laptop e comecei a cancelar o que podia, local, florista, DJ. Levei cerca de 4 horas para passar pela lista e engolir os depósitos. O casamento ainda não estava totalmente apagado, mas no final daquela noite já estava desmoronando. Valeu cada centavo e assim, anos se transformaram em cinzas em menos de 24 horas. Mas o detalhe é que eu não me senti destruído, eu me senti no controle pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte meu telefone parecia ter sido hackeado, vibrando sem parar, chamadas perdidas, mensagens empilhadas chegando como se eu tivesse ganhado na loteria, exceto que em vez de dinheiro, eu recebi a família dela tentando me manipular. A mãe dela deixou 6 mensagens de voz durante a noite, todas falando sobre estresse e perdão. Ela está sob pressão há meses, você não pode jogar fora anos por um deslize. O pai dela foi menos doce. Você a envergonhou na frente de todo mundo. Você sabe o quanto ela trabalhou por este casamento. Você está sendo cruel. Sim, eu sou cruel porque não ri quando a filha dele atacou minha mãe morta na frente de 50 pessoas. A própria Susan me mandou 17 mensagens antes de eu atender. Quando finalmente atendi, ela nem pediu desculpas, foi direto para um tom meio chorando, meio exigente. Você está mesmo cancelando tudo por causa disso? Foi um comentário, as pessoas dizem coisas piores todos os dias, você está sendo dramático. Eu me mantive calmo, Susan, você não apenas disse algo estúpido, você me mostrou quem você é. O estresse não faz você inventar insultos sobre alguém que já morreu, essa foi sua opinião real. Ela zombou, por favor, você está agindo como se eu tivesse cometido um crime. Eu estava sobrecarregada e talvez tenha dito da maneira errada, mas você sabe que eu não quis dizer assim. Você não pode estar jogando fora um casamento por algo que todo mundo vai esquecer em uma semana. Esse era o argumento dela, eu era o problema, não ela. Não parou por aí, amigos em comum começaram a me mandar mensagens, ela está devastada cara, ela se arrepende. Um deles até disse que ela já tinha marcado uma terapeuta, isso não prova que ela está séria em consertar as coisas? Eu respondi que terapia é ótimo, mas eu não vou me inscrever para ser o programa de reabilitação dela.
Então veio a cena dramática. Cheguei em casa uma noite e lá estava ela, sentada na calçada em frente ao meu prédio com duas malas, como uma cena de um filme ruim. No segundo em que saí do carro, ela começou: encerrei meu contrato de aluguel, tirei uma licença do trabalho, não vou a lugar nenhum até conversarmos, você não pode simplesmente me abandonar assim. Percebe como não era eu te amo, eu sinto muito ou qualquer coisa parecida com humildade. Era você não pode, como se ela fosse minha dona. Eu não hesitei. Guarde esse teatro de volta na sua mala, Susan. Você não pode insultar minha família e depois fingir estar sem teto na minha porta. Susan gritava que o amor verdadeiro não morre por um erro, como se fosse a heroína desta história. Eu apenas acenei, mas ela não tinha terminado. Em seguida veio a tal intervenção. Uma noite, batida na minha porta, abri e lá estavam ela, a mãe e a irmã, alinhadas como se estivessem me entregando documentos. A mãe começou, divagando sobre estresse e pressão e como perdão era coisa madura a se fazer. A irmã entrou com o de sempre: todo mundo diz coisas horríveis sob pressão, guardá-las contra ela para sempre não é justo. Susan nem sequer tentou fingir humildade, sentou-se com os braços cruzados, queixo erguido como se estivesse em uma reunião de diretoria. Quando finalmente abriu a boca, não foi um pedido de desculpa: olha, eu sei que saiu errado, mas você precisa parar de agir como se eu fosse um monstro. Você sabe o quanto eu fiz por você. Eu te apoiei quando sua mãe morreu. Construí esse relacionamento com você e você vai jogar tudo fora porque eu disse algo que não sou bonito? Eu ri. Não sou bonito, Susan? Você zombou da minha mãe morta na frente de 50 pessoas. Isso não é uma frase mal colocada, isso é crueldade. Ela revirou os olhos. Você está distorcendo. Eu estava brincando. Todo mundo brinca. Você não pode me manter refém por um comentário para sempre. Foi quando me inclinei para a frente. Então me deixa ver se entendi. A verdadeira você acha que minha mãe era um fardo, mas a falsa você fingiu se importar por 3 anos. Qual versão de você eu deveria casar? O rosto dela ficou vermelho. A mãe começou a balbuciar desculpas, mas eu a interrompi. Chega de discursos, chega de campanhas. Ela disse o que disse. Essa é quem ela é e eu não caso com pessoas assim. Então apontei para a porta: fora. Elas saíram, a mãe furiosa, a irmã envergonhada. E Susan parecia atônita, não culpada, não de coração partido, apenas surpresa porque alguém finalmente lhe disse não. E foi aí que percebi: ela não estava tentando me reconquistar, ela estava tentando vencer para provar que ainda tinha controle. Isso não era amor, era direito disfarçado de perdão, e eu soube naquele momento que esse circo ainda não tinha acabado. Depois daquela pequena intervenção, pensei que talvez, só talvez, ela finalmente entendesse. Eu deixei claro que tínhamos terminado, joguei as palavras dela de volta, expulsei ela e a família do meu apartamento. Isso deveria ter sido o fim, certo? Errado. Poucos dias depois, saí do meu prédio de manhã e parei seco. Bem ali, no pedaço de terra ao lado da calçada onde nunca crescia nada, alguém tinha plantado flores em círculos arrumados, e no meio, uma daquelas pedras de rio gravadas estilo Yeats. Tinha o nome da minha mãe, as datas e as palavras para sempre lembrada, para sempre amada. A vizinha até me disse que tinha visto Susan ali ao amanhecer plantando tudo aquilo como se fosse um cenário de teatro. Eu não precisava ser Sherlock Holmes para descobrir quem fez. Sim, Susan. Fiquei parado olhando para aquele falso memorial e não sabia se estava mais perturbado ou impressionado com o nível de manipulação. Aquilo não era homenagear minha mãe, era um adereço de palco, um enorme cartaz de olha como eu me importo, feito para me fisgar de volta. E o pior, essa era a mesma mulher que menos de 2 semanas antes riu e disse que estava feliz que minha mãe não estava viva para estragar o casamento. Peguei meu telefone, tirei cerca de 20 fotos de todos os ângulos e mandei em mensagem de grupo para a família dela: digam a ela que se tentar esse truque de novo vou registrar uma queixa de assédio. Isso não é amor, isso é doença. Depois cavei tudo, flores, pedra, tudo, e joguei direto no container de lixo nos fundos, porque não ia deixar ela usar minha mãe como peça de campanha de piedade. Mais tarde naquela noite recebi uma ligação de um número bloqueado. Atendi, claro, era ela. Você viu? Perguntou, a voz trêmula mas esperançosa. Sim, vi sua pequena encenação de relações públicas, respondi friamente, e depois joguei no lixo, onde deveria estar. Silêncio do outro lado. Então ela disse: passei dias planejando isso, pesquisando as flores favoritas da sua mãe, mandando fazer aquela pedra. Eu queria te dar algo bonito para substituir o que eu disse. Eu nem aumentei a voz. Susan, usar minha mãe morta como adereço na sua turnê de desculpas é tão ofensivo quanto zombar dela. Pare de me ligar, pare de aparecer, respeite minha decisão.
E desliguei. Pensei que talvez isso finalmente encerrasse tudo. Soiler, não encerrou. Uma semana depois, eu estava almoçando com um dos meus antigos colegas de faculdade em um restaurante famoso no centro. O lugar estava lotado, estávamos colocando a conversa em dia, rindo, e de repente eu a vi, Susan entrando com a mãe. Elas se sentaram em uma mesa bem em frente à minha. No começo pensei que podia ser coincidência, mas então ela começou a falar alto. Ela disse para a mãe, naquela voz falsa de coitadinha, tenho sonhado com a mãe dele, ela veio até mim parecendo tão triste, disse que amor significa perdão, que guardar raiva só vai destruir nós dois. A mãe dela sentia como se fossem atrizes em uma peça. Suzy ergueu a voz para que metade do restaurante ouvisse, ela está desapontada, ele está jogando fora a felicidade por orgulho. Eu fiquei ali sentado, garfo na mão, assistindo aquela performance. Meu colega se inclinou e sussurrou, cara, isso está realmente acontecendo? Ah, sim, murmurei, ela está colocando palavras na boca da minha mãe morta agora. Pessoas nas mesas próximas começaram a observar, algumas dando a Susan olhares cheios de pena. Uma mulher até se aproximou, tocou o braço dela e disse, querida, sinto muito, isso deve ser difícil. Susan fungou na hora certa, como se tivesse ensaiado. Foi aí que decidi que não ia deixá-la reescrever a história diante de estranhos. Levantei-me, fui até a mesa dela e sentei em frente, sem ser convidado. Todos os olhos no restaurante estavam em nós. Vamos esclarecer isso, disse em voz alta o suficiente para as mesas curiosas ouvirem. Alguns anos atrás, minha mãe morreu de câncer antes mesmo de conhecer você, e no nosso jantar pré-casamento, na frente de 50 pessoas, você zombou dela, a chamou de rainha do drama, disse que estava feliz que ela não estava viva. Essa é a verdade. O rosto de Susan empalideceu, a mãe dela começou a balbuciar palavras, mas ergui a mão para calá-la. E agora você está aqui inventando histórias de fantasmas sobre minha mãe para manipular estranhos a terem pena de você. Você não pode mais usar a memória dela assim. Não mais. A mulher que havia oferecido consolo a ela parecia horrorizada, outros clientes encaravam abertamente, os olhares simpáticos se transformaram em olhares de nojo direcionados a Susan. Eu me levantei, joguei dinheiro na minha mesa pelo almoço e disse uma última coisa, se eu vir qualquer uma de vocês de novo em qualquer lugar, entrarei em contato com um advogado por assédio, fiquem fora da minha vida. Então saí, frio e firme, meu colega correu para me alcançar murmurando nunca vi nada parecido, isso foi insano. Eu dei de ombros, isso não é insano, isso é ela. Por alguns dias, na verdade, tudo ficou quieto, sem ligações, sem aparições aleatórias. Achei que talvez ela finalmente estivesse humilhada o suficiente para se arrastar de volta para o mundo de fantasia em que vive. Mas a paz não durou. Uma manhã saí para o meu carro e encontrei um cartão de visita preso sob o limpador do para-brisa. Foi quando percebi que ela não estava desistindo, estava escalando. O cartão sob o para-brisa não era escrito à mão nem bonitinho, apenas profissional, Max Investigations, detetive licenciado. Sem bilhete, sem me ligue, apenas enfiado como um recibo. Soube imediatamente que estava ligado a Susan, tinha as digitais da família dela em tudo. Eu poderia ter ignorado, jogado fora e seguido em frente, mas não gosto de mistérios pairando sobre minha cabeça. Se a família dela estava arrastando investigadores para esse término, eu queria respostas. Então liguei para Marx Investigations. O homem atendeu com voz firme e direta, como se fizesse isso há mais tempo do que eu estava vivo. Encontrei seu cartão no meu carro, presumo que isso esteja conectado a Susan Evans. Uma pausa, depois um suspiro. Sim, você é o ex-noivo dela, certo? Correto. Então por que tem o seu cartão no meu para-brisa? Ele hesitou, depois riu de leve. Por que você deveria saber a verdade? Olha, eu normalmente não cruzo certas linhas, mas esta parecia errada. Recostei-me no banco. Continue, disse eu. A família dela me contratou, ele falou, queriam que eu cavasse sujeira sobre você, qualquer coisa, problemas financeiros, ficha criminal, esqueletos do passado. O plano deles era usar isso como alavanca para convencê-lo a se reconciliar. Algumas famílias querem fotos de casos, a sua queria assassinato de caráter. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas pelo desespero daquilo. Então o que você encontrou? Nada, ele respondeu seco, você é entediante no melhor sentido. Então por que o cartão? Perguntei. Porque enquanto eu investigava você, encontrei algo sobre ela, e já estou tempo suficiente nesse ramo para reconhecer quando um padrão é perigoso.
Inclinei-me para a frente. Diga-me. Ele pigarreou. 2 anos antes de você, Susan estava noiva de outro rapaz, mesmo cenário, jovem, boa aparência, voltado para a família. Acabou porque, em um jantar de família, ela fez comentários cruéis sobre o irmão mais novo dele. O irmão tinha uma deficiência, estava em cadeira de rodas e com fala limitada. Susan sugeriu que ele estaria melhor em uma instituição porque sua presença tornava os eventos familiares desconfortáveis. Ela disse isso como se estivesse falando sobre papel de parede. O silêncio do meu lado durou tempo suficiente para ele continuar. A família ficou chocada. Ela sorriu enquanto dizia. Foi o que várias pessoas me contaram. O noivo tentou perdoar. Os pais dela repetiram o mesmo roteiro que estão usando com você: estresse, pressão, palavras tiradas do contexto. Ela usou a carta do remorso, mas eventualmente o rapaz despertou e terminou. Aquele noivado acabou em silêncio, sem drama, apenas terminou. Hoje ele está casado com outra pessoa. Apertei o volante com força. E você verificou isso? Falei com 3 parentes diferentes que estavam presentes. Também vi capturas de tela de uma mensagem que ela enviou depois do jantar. As palavras dela foram: não é minha culpa se as pessoas não aguentam a honestidade. Soa familiar? Soava exatamente como ela. E não foi apenas aquele incidente, ele acrescentou: houve menores, uma colega de trabalho que ela zombou por usar uma pulseira em memória, um grupo de damas de honra onde ela reclamou que a avó da noiva deveria sentar mais atrás para que as fotos ficassem equilibradas. Sempre o mesmo tema: pessoas são adereços, se não se encaixam na foto perfeita dela, são descartáveis. Soltei um assobio baixo. Então eu não fui o primeiro alvo dela, apenas o próximo. Exatamente, disse ele. Olha, eu não dou conselhos, eu reporto fatos, mas já vi o suficiente de pessoas como ela para reconhecer o manual. Isso não é estresse, não são nervos, é direito sem botão de desligar, e no segundo em que você a deixar voltar, ela repetirá o ciclo. Encerramos a ligação. Ele disse que me enviaria uma cópia do que já tinha entregue à família dela, com redações onde necessário. Mais tarde naquela noite chegou a minha caixa de entrada, limpo, profissional, sólido, sem fofoca, sem parcialidade, apenas provas. Li do início ao fim. Lá estava a tia Duez descrevendo o jantar, o primo confirmando como ela sorriu ao dizer aquilo, a conversa de mensagens onde ela reforçava: todos estão bravos porque eu disse o que todos estavam pensando. Até o grupo das damas de honra onde ela reduziu uma senhora idosa a um obstáculo para a foto. Era a voz dela em cada página, a mesma voz que eu vi no meu próprio jantar quando zombou da minha mãe. Encaminhei o relatório para os pais e a irmã dela naquela noite. Assunto: vocês queriam a verdade. No corpo mantive curto: sua filha tem um padrão de crueldade que vocês estão acobertando. Isso não é estresse, não é um deslize único, é quem ela é. Me deixem em paz, qualquer contato adicional será tratado como assédio. Cliquei em enviar, fechei o laptop e me recostei. Pela primeira vez desde que essa confusão começou, senti que o jogo tinha acabado, não no sentido de que ela magicamente pararia, mas no sentido de que eu não estava mais na defensiva. A manhã seguinte foi reveladora. Meu telefone estava quieto, apenas silêncio. O único barulho veio horas depois: 2 mensagens de texto. A mãe dela: isto está fora de contexto. O pai dela: advogados mesmo? Eu não respondi. Se eles queriam contexto, podiam reler o arquivo. Naquela noite meu pai ligou. Ele não se mete, não dá sermões, apenas perguntou: você está bem? Melhor do que bem, respondi. Dei a ele a versão curta. Ele ficou em silêncio por um segundo, depois disse: sua mãe teria gostado de como você lidou com isso. Foi só isso, sem conversa longa, apenas aprovação limpa. Passei o resto da noite limpando a cabeça na academia, empurrando o peso até meus braços tremerem. Cada repetição parecia descarregar bagagem que nunca deveria ter carregado. Quando cheguei em casa vi uma última mensagem de texto de um número desconhecido: você está cometendo um erro, ela está tentando. Sem nome, sem explicação. Bloqueei sem hesitação porque aqui está a verdade. Ela não estava tentando, ela estava em campanha. Vinha fazendo campanha desde o momento em que se levantou naquela mesa de jantar. Cada mensagem de voz, cada intervenção falsa, cada encenação em público, tudo era estratégia para controlar a narrativa. Agora a máscara tinha caído, eu tinha provas e nenhum interesse em dar a ela outra plateia. Se ela aparecesse de novo eu estava pronto, e se não aparecesse melhor ainda, de qualquer forma eu não era mais o que estava na defensiva. Não precisei esperar muito, o silêncio de Susan durou 3 dias inteiros, o que honestamente me surpreendeu.
Comecei a pensar que talvez ela finalmente tivesse aceitado a realidade, mas subestimei o quanto ela era teimosa. No quarto dia ela foi nuclear. Começou no trabalho, eu estava no meio de uma reunião com minha equipe, revisando prazos e atribuindo tarefas, quando uma das administradoras do escritório bateu à porta e espiou como se tivesse visto um fantasma. Há alguém no saguão perguntando por você. Quem? Perguntei. Ela diz que é sua noiva. Senti a sala ficar tensa instantaneamente, metade dos caras levantou os olhos esperando que eu confirmasse, apenas balancei a cabeça, ex-noiva, corrigi calmamente, levantando-me, me dê um minuto. Saí para o saguão e lá estava ela, Susan em modo de batalha completo, cabelo arrumado, vestido que gritava eu não apenas apareci, eu cheguei. Estava andando de um lado para o outro como se fosse dona do lugar, a recepcionista parecia 2 segundos de chamar a segurança. Susan, disse de forma firme, o que você está fazendo aqui? O rosto dela se iluminou com falso alívio, autossuficiente para todo o saguão ouvir. Finalmente, você sabe o quanto estou preocupada? Você tem me ignorado e seu telefone. Cortei a performance, falei em tom baixo mas afiado. Você não pertence aqui, este é o meu trabalho, não o seu palco. Isso a parou por um segundo, ela piscou e depois se recuperou com um sorriso. Eu só queria falar pessoalmente sem todo o barulho. Você teve essa chance, lembrei a ela, no jantar, e em vez de falar você zombou da minha mãe morta na frente da minha família. Você não ganha uma segunda chance para manipular. Os olhos dela se voltaram para a recepcionista e para os 2 administradores fingindo não ouvir, e ela percebeu que o show não estava funcionando. Mudou de tática. Ok, disse mais baixo então, vamos conversar em algum lugar privado. Não, falei seco, isso acaba agora, saia ou a segurança vai te escoltar para fora. Ela me encarou como se eu a tivesse esbofeteado. Você não ousaria. Foi a primeira vez que a vi se romper em público. Saiu furiosa sem dizer mais nada, os saltos batendo forte o suficiente para ecoar. Achei que aquilo fosse o fim, estava errado. 2 noites depois ela elevou o nível. Cheguei em casa do trabalho e encontrei meu pai em pé na minha varanda, braços cruzados, parecendo que estava esperando. O que está acontecendo? Perguntei. Ele soltou o ar devagar, ela passou por aqui. Claro que passou, ela, perguntei só para confirmar. Susan disse que precisava se explicar, passou 15 minutos me dizendo que você está cometendo um erro, que está jogando fora algo especial, que ela te ama, que sente muito, que está mudando. Revirei os olhos. E? Ele disse, mandei ela sair da varanda, depois disse que se tentasse usar o nome da sua mãe como adereço de novo eu pessoalmente garantiria que se arrependesse. Ela não gostou disso. Eu sorri de lado. Bom. Ele deu de ombros. Filho, não deixe ela te manipular. Sua mãe não teria tolerado essa besteira e você também não deveria. Depois me deu um tapinha no ombro, entrou na minha casa e ligou um jogo de beisebol como se nada tivesse acontecido. Esse foi o fim do sermão dele. Mas Susan não tinha terminado. Ainda não. No fim de semana seguinte eu estava pegando um café no centro quando a vi de novo. Desta vez ela tinha reforços. A irmã, 2 amigas e as mesmas lágrimas falsas que já tinha tentado comigo semanas antes. Ela me abordou na cafeteria, autossuficiente para todos ao redor perceberem. Aí está você, disse dramaticamente, colocando-se bem na minha frente como se estivesse esperando. Você não pode continuar me evitando. Eu a encarei nos olhos e sorri calmamente. Na verdade posso. Veja só. Desviei dela e fui até o balcão. A irmã dela se intrometeu. Ela só quer encerramento. Virei-me com o papel do pedido de café na mão e deixei meu sarcasmo sair. Encerramento? Ela teve quando insultou minha mãe na frente de todo mundo. Ela teve quando reforçou isso depois. Você não pode queimar uma ponte e depois me pedir para reconstruí-la por você. Isso não é encerramento. Isso é manipulação. O barista congelou no meio do preparo. As pessoas estavam olhando agora, esperando para ver o que aconteceria. As amigas de Susan pareciam desconfortáveis, como se talvez não tivessem concordado com exatamente essa cena. Susan tentou de novo, a voz falhando como se fosse a vítima. Por que você está sendo tão cruel? Eu cometi um erro. Cortei-a com um tom calmo mas afiado. Número 1. Você revelou quem você é. Isso não foi um erro. Foi o verdadeiro você escapando. E uma vez que alguém me mostra quem realmente é, eu acredito. Isso bateu forte, até o cara 2 mesas atrás murmurou caramba. Ela gaguejou algo sobre eu estar sendo injusto, então agarrou o braço da irmã e saiu furiosa, deixando o latim tocado para trás. A cafeteria borbulhava depois, mas eu não liguei, paguei meu café, saí e me senti mais leve.
Naquela tarde mandei uma ordem de cessar e desistir através de um advogado amigo e iniciei o processo de medida restritiva. O rastro de papel começou porque aqui está a questão. A essa altura eu não estava mais com raiva, nem humilhado, nem mesmo irritado. Eu estava me divertindo. Ela achava que podia me emboscar, torcer a narrativa, me fazer parecer o vilão, mas toda vez que tentava eu saía parecendo calmo, controlado e acabado com ela. Esse contraste a queimava mais do que qualquer grito poderia. Naquela noite recebi um último e-mail. Assunto: por favor, amigo. Sei que cometi erros, mas você precisa entender. Eu estava sob pressão, estava com medo. Não quis dizer aquelas coisas sobre sua mãe. Nem lembro de tê-las dito. Por favor, não jogue tudo fora. Qual versão de mim você deve casar? A que escorregou ou a que te amou esse tempo todo? Fiquei olhando para a tela e digitei uma frase. Eu não caso com versões de pessoas, eu caso com quem elas realmente são, e eu já vi. Então cliquei em enviar, bloqueei o e-mail dela, fechei o laptop. Essa foi a última vez que ouvi diretamente de Susan. Ir embora não foi fraqueza, foi controle, e controle era infinitamente melhor do que ser arrastado pelo caos dela. Uma vez que cortei Susan completamente, foi como jogar uma pedra num lago. As ondas se espalhavam, primeiro na família dela, depois na minha, depois no círculo de amigos que costumávamos compartilhar. Toda semana eu ouvia algo novo, e honestamente era melhor entretenimento do que Netflix. Aparentemente ela continuava dizendo a todos que eu a abandonei logo antes do casamento, como se fosse a pobre vítima trágica que tinha sido surpreendida. O problema era que as pessoas estiveram naquele jantar, 50 testemunhas ouviram ela desrespeitar a memória da minha mãe, sorrir e depois reafirmar. Ela achava que podia reescrever a história, mas provas não desaparecem quando metade da cidade ouviu ao vivo. Um amigo me contou que Susan até tentou distorcer no trabalho, usou o cartão Meu Noivo Me Largou do nada para ganhar simpatia. Isso durou até uma colega que estava no jantar contar a história real na sala de descanso. Depois disso, as pessoas pararam de olhar para ela com pena e começaram a olhar como se fosse louca. A família dela não facilitou, a história do investigador particular que descobri também se espalhou, os pais tiveram que admitir que o contrataram porque tinham preocupações, o que basicamente se traduziu em confiamos mais num estranho com uma câmera do que na nossa própria filha. Você não volta disso sem parecer suspeito. Então ela tentou novas táticas, fofocas, mentiras, qualquer coisa. Eu não respondia nenhuma, quanto menos eu dizia, mais ela parecia se desfazer, era como ver alguém tentando lutar contra uma sombra, quanto mais ela batia, mais ridícula parecia. Enquanto isso, minha vida ficou mais tranquila, fui trabalhar, malhar, passar tempo com amigos, sem drama, sem aparições aleatórias, sem lágrimas falsas, apenas dias normais de novo. E você não percebe o valor da paz até que alguém tenha drenado isso de você sem parar. Mas é aqui que fica engraçado, alguns meses depois encontrei alguém inesperado, o colapso de Susan na verdade abriu caminho para isso. Estava no churrasco de aniversário de um amigo, apenas curtindo, e acabei conversando com uma garota chamada Taylor. Ela não fazia parte do nosso círculo, era amiga de uma amiga que veio junto. Vibe totalmente diferente de Susan, pé no chão, sarcástica, espirituosa. Ela brincou que eu parecia ter sobrevivido a um reality show de separação depois que alguém contou a história de Susan para ela. Eu ri e disse, não, reality show tem roteiro melhor, Susan nem conseguia manter um único script. Nós nos demos bem, não de um jeito de filme brega, mas de um jeito confortável, fácil. Trocamos números, tomamos café uma semana depois e desde então estamos nos vendo de forma bem casual. Ela não está com pressa, eu não estou com pressa, depois do que passei isso é perfeito. Susan deve ter descoberto eventualmente, porque uma noite recebi uma série de ligações de número bloqueado, não atendi, não precisava, ela queria que eu soubesse que sabia. Mas aqui está a questão, quando você já está seguindo em frente, a ex gritando ao fundo soa apenas como estática. A parte realmente satisfatória, porém, foi assistir a queda dela acelerar sem que eu mexesse um dedo. Primeiro ela tentou postar online sobre como homens não aguentam mulheres fortes. As pessoas a ridicularizaram nos comentários. Alguém até escreveu forte. Você quer dizer insultar a sogra morta é ser forte? Isso ganhou curtidas rapidamente. Até a marca de 6 meses ouvi que ela já tinha passado por 2 relacionamentos curtos, ambos terminando da mesma forma, os caras percebendo que ela era mais drama do que valia a pena. O karma não apenas bateu na porta dela, montou acampamento na sala de estar. E eu? Eu estava bem, melhor que bem, o trabalho estava estável, meu pai e eu estávamos mais próximos do que em anos. Os caras do escritório ainda faziam piadas sobre a cena no saguão quando Suzy apareceu, mas sempre de um jeito que terminava com: você lidou com isso como um campeão.
Taylor e eu mantivemos as coisas divertidas e leves, sem pressão. Pela primeira vez em muito tempo minha vida não girava em torno do caos de outra pessoa. Às vezes as pessoas perguntam se me arrependo de como tudo terminou, a resposta honesta é nem um pouco. Ela me fez um favor mostrando suas verdadeiras cores antes que votos e papéis estivessem envolvidos. Do jeito que vejo, não perdi uma noiva, desviei de uma sentença de vida com alguém que teria transformado cada dia em outra performance. Susan uma vez me perguntou naquele e-mail qual versão de mim você deve casar, agora tenho minha resposta, nenhuma, porque a versão real já apareceu, alta e clara, e eu não caso com máscaras. Essa é a parte que ainda me faz rir. Ela achava que estava com as cartas na mão, achava que estava me testando, vendo quanto eu cederia, mas nunca percebeu que eu não estava cedendo, eu estava observando, tomando notas, e quando chegou a hora eu não explodi nem supliquei. Apenas fechei a porta, calmo, definitivo, e isso ela odiou mais do que qualquer outra coisa. Então sim, se você está se perguntando como terminou, a reputação de Susan afundou, a família dela parou de acobertar, e ela está por aí ainda tentando manipular a história, enquanto eu estou aqui vivendo em paz, namorando alguém novo, rindo mais do que ri em anos. Às vezes vencer não parece fogos de artifício, às vezes parece paz, e paz é infinitamente mais alta do que qualquer drama dela jamais foi. Consegui um emprego de $300.000 por ano, depois de anos de luta. Meu pai imediatamente exigiu 80% para a família. Eu saí, cortei relações e nunca mais olhei para trás. Mas o que veio depois provou que o dinheiro não era a maior traição. Ei, Reddit, então minha família decidiu que eu era basicamente o caixa eletrônico pessoal deles, e quando finalmente consegui uma grande oportunidade na vida, eles tentaram reivindicá-la como se fosse um direito de nascimento. O que começou como uma ajude-nos virou diretamente ameaças, processos e sabotagem. Fiquei em silêncio no começo, mas eventualmente parei de brincar de bom filho e comecei a jogar de forma inteligente. Digamos que eles me empurraram longe demais, e eu empurrei de volta com mais força. Crescendo, eu, homem de 30 anos, nunca fui o tipo de criança que precisava que segurassem minha mão. Se algo quebrava, eu consertava. Se precisava de dinheiro, eu dava um jeito. Meu pai sempre tentava levar o crédito, agindo como se fosse o motivo de eu saber me virar, mas a verdade é que aprendi muito mais com minha mãe. Ela era quem conseguia esticar $1 em 3 refeições e manter a casa funcionando, enquanto ele fingia ser o homem da casa. Então, quando minha mãe faleceu, qualquer pequeno equilíbrio que ainda existia na família foi com ela. A partir desse ponto, basicamente fui eu quem manteve tudo de pé, enquanto meu pai e minha irmã agiam como se eu fosse apenas a rede de segurança embutida deles. Assumi esse papel por anos, sem nunca ter realmente a chance de me concentrar em mim mesmo. Então, finalmente, as coisas mudaram. Consegui um emprego de $300.000 por ano, sem brincadeira. Depois de anos vivendo de restos, quebrando as costas para pagar as contas médicas atrasadas da minha mãe falecida, enquanto comia macarrão enlatado e usava tênis que pareciam ter lutado em uma guerra, finalmente vi a luz no fim do túnel. Naquela manhã em que recebi a carta oficial da oferta, até a imprimi só para poder segurá-la nas mãos. 300 mil por ano, contrato de 5 anos. Lembro-me de pensar, finalmente posso respirar. Eu poderia sair do modo sobrevivência e realmente começar a viver. Meu plano era simples, pagar o que restava da dívida do hospital, começar a economizar como louco, talvez até viajar pela primeira vez em muito tempo. Eu merecia vencer. Então, comprei comida para a viagem a caminho de casa, achando que teria uma pequena comemoração tranquila. Até liguei para um amigo, contei a novidade e ele ficou maluco no telefone, como se eu tivesse sido convocado para a NFL. Ele disse, cara, você está feito para a vida. Eu também achei, mas o universo aparentemente pensou, espere, ainda não terminamos de te testar. Mal tinha me sentado para comer quando meu pai entrou sem bater, com minha irmã grávida atrás dele como sombra. Sem parabéns, sem estamos orgulhosos de você, foi direto ao assunto. Meu pai começou com, precisamos de 50% para nós e 30% para sua irmã, sem desculpas, como se fosse uma conta de luz, como se estivesse me cobrando por existir. Eu ri mesmo na cara dele, porque achei que fosse uma piada. Quem exige 80% do salário do filho no mesmo dia em que ele consegue um emprego? Mas não, ele estava falando sério. Ele se apoiou naquele discurso de nós te demos um teto, como se eu já não tivesse pago 5 anos de contas enquanto eles viviam como reis. Então minha irmã, com toda a arrogância, disse, já pedi demissão, eu sabia que você iria nos ajudar. Precisamos de um carro novo também.
Essa é a mesma irmã que nunca conseguia segurar um emprego mais tempo do que um anúncio do YouTube. Ela parecia já estar comprando mentalmente. E quando pensei que o show de horrores não podia piorar, meu tio apareceu mais tarde naquele dia, cruzou os braços como se fosse a juíza Judy e disse: "Se você não aceitar, vamos te processar por abandono de família, já temos um advogado." Juro, se fosse possível engarrafar o nível de direito adquirido que havia naquela sala, daria para abastecer um pequeno país. Então, recapitulemos. Consigo um emprego de 300 mil, meu pai exige 50% como se fosse imposto, minha irmã quer 30% porque está grávida e cansada de trabalhar, e meu tio me ameaça com processo por não deixá-los me roubar. Eu apenas sentei ali, calmo, acenando como se estivesse ouvindo, por dentro eu já tinha acabado. Foi exatamente nesse segundo que eles deixaram de ser família e se tornaram apenas parasitas com meu sobrenome. Levantei-me, olhei para todos eles e disse: "Obrigado por confirmarem o que eu já sabia." Naquela tarde, coloquei tudo o que possuía em caixas e levei embora, não dei aviso, não me despedi. Até cancelei os pagamentos automáticos de tudo, luz, água, supermercado, e parei de pagar automaticamente o imposto de propriedade da minha conta, tudo em meu nome, tudo cancelado com um clique. À noite eu já tinha ido embora. Novo apartamento, nova vida. E posso dizer, aqueles primeiros dias foram como sair da prisão. Sem mais contas no meu nome, sem mais ligações noturnas pedindo ajuda com isso ou aquilo. Meu salário inteiro era meu, pela primeira vez. Enquanto isso, começaram a chegar as mensagens, do meu pai, "Me ligue urgente", da minha irmã, "Por que as contas voltaram?", do meu tio, "Você é um ingrato." Ignorei todos. Se você tenta me chantagear por 80% da minha renda, não recebe retorno de ligação. Só que é o seguinte, não sou do tipo que recua de brigas, especialmente quando estou com a razão. Eu não ia continuar levando golpes só porque compartilhamos DNA. Eles achavam que me possuíam, mas não perceberam que eu não caio em chantagens emocionais, e muito menos aceito extorsão. E isso foi apenas o começo. 2 semanas depois, cheguei em casa do trabalho e lá estava, colado na minha porta, um envelope grosso carimbado com o selo do Tribunal do Condado. Uma intimação. Eu estava sendo processado pelo meu próprio pai. A alegação: abandono de família. Nem sequer é uma coisa legal real, basicamente você não nos deu dinheiro, então agora vamos arrastá-lo para o tribunal. Fiquei parado lendo aquilo como se tivesse recebido uma multa de estacionamento por existir. Na manhã seguinte, fui ao tribunal confirmar se era real, e com certeza era. Entrar naquele lugar já parecia surreal, mas o que tornou tudo pior foi ver meu pai e meu tio no saguão, rindo de algo no telefone. Eles me viram, sorriram como se já tivessem vencido e depois voltaram a rolar a tela. Se algum dia você quiser saber como é a traição, imagine seu próprio pai agindo como um valentão de escola na frente da mesa da secretária. Nem me dei ao trabalho de dizer nada, peguei a papelada, saí direto e liguei para um advogado. Encontrei um que era especializado em direito de família, um sujeito mais velho, direto, o escritório dele estava lotado de pastas como se colecionasse desastres familiares há décadas. Ele me fez sentar, passou os olhos pela intimação e disse: "Já vi isso 100 vezes, você tem documentação mostrando que já os sustentava?" 5 anos, respondi. Contas, impostos, coisas médicas, tudo no meu nome. Ele se recostou, bateu a caneta e disse: "Traga cada pedaço, contas de serviços, extratos de cartão de crédito, recibos médicos. Se seu pai tem bens escondidos, podemos contra-atacar. Não assuma que isso é apenas uma briga civil, se ele usou mal o dinheiro, é crime." Então, naquela noite, em vez de aproveitar meu novo emprego, estava enfiado até o pescoço em caixas empoeiradas e pastas que não tocava desde o funeral da minha mãe. E então encontrei, enterrado em uma das pastas dela, entre recibos de hospital e cartas de seguro, um bilhete antigo escrito à mão, dobrado com cuidado, bordas amareladas. A caligrafia da minha mãe do lado de fora, da mãe. Abri cuidadosamente. Dentro havia uma carta curta da minha avó, a mãe da minha mãe: "Minha querida filha, com este fundo fiduciário quero garantir o seu futuro e o do meu neto, especialmente em tempos de doença ou necessidade médica." Fundo fiduciário? Fiquei paralisado. Que fundo fiduciário? A carta tinha o nome de um escritório de advocacia carimbado de forma quase apagada no rodapé. Peguei o telefone, pesquisei, de fato, ainda existia. Liguei imediatamente, fui transferido para um sócio aposentado que devia estar perto dos 80 anos. Ele atendeu com uma voz cansada, mas assim que mencionei o nome da minha avó, ele se animou:
Assim, lembro-me disso, disse ele, $250.000 em um fundo fiduciário para despesas médicas. Seu pai era o administrador. Minha garganta secou. E foi usado para o tratamento dela? Pausa. Então o velho pigarreou. Não, ele dissolveu o fundo 3 dias após o funeral da sua mãe. Disse que não havia mais necessidade médica. O fundo foi escrito para priorizar necessidades médicas, mas também me nomeava como beneficiário remanescente após minha mãe. Como administrador, meu pai não tinha permissão para simplesmente dissolvê-lo, mas fez de qualquer maneira. Juro, o telefone quase escorregou da minha mão. Minha mãe havia morrido enquanto eu vendia meus pertences para pagar as contas médicas, fazendo horas extras, e o tempo todo meu pai estava sentado sobre $250.000 destinados ao cuidado dela. Fiquei ali olhando para aquela carta, mãos tremendo, pensando em cada sacrifício que tinha feito, 5 anos me destruindo para nada. Eles não apenas me extorquiram, eles me deixaram sofrer enquanto viviam confortavelmente às custas do meu esgotamento. Na manhã seguinte, deixei a carta e cópias de todo o resto na mesa do meu advogado. Ele a examinou, olhou para mim com um raro brilho de empolgação. Isso não é apenas sobre abandono filial agora, isso é fraude, desvio de fundos fiduciários, seu pai está em sérios problemas. Saí daquele escritório com uma energia totalmente nova. Eles queriam me processar por não ser o caixa eletrônico deles, ótimo, mas agora eu tinha provas que poderiam colocar meu pai atrás das grades. E foi nesse dia que a luta deixou de ser sobre culpa ou obrigação familiar, tornou-se outra coisa, justiça. Meu advogado não perdeu tempo, em 48 horas ele entrou com uma reconvenção que provavelmente fez meu pai engasgar com o café da manhã. Fraude, desvio de fundos fiduciários, uso indevido de herança, ele disse, isso não é drama familiar, isso é crime, se cair na mesa errada pode virar processo criminal e talvez até atrair a atenção do Procurador-Geral do Estado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava encurralado, não estava me defendendo, eu estava contra-atacando. Claro que minha irmã não ia aceitar isso sentada. Na segunda-feira seguinte, entrei no escritório pensando em coisas normais como prazos de clientes, e de repente meu chefe me chamou. Ele fechou a porta e deslizou um papel pela mesa. Recebemos uma denúncia muito específica sobre você, disse ele, anônima. Alegaram que eu tinha trabalhado secretamente para uma empresa da família e agora estava roubando os projetos dela no meu novo emprego. Eles até listaram nomes de projetos. Eu não precisava de um detetive para saber quem estava por trás. Esses projetos, meu chefe perguntou, você os criou para essa empresa? Não, respondi, mantendo a voz firme, eu os criei anos atrás como freelancer, são meus, tenho contratos, faturas, registros de data e hora, tudo. Isso foi tudo que o RH precisava ouvir para lançar uma investigação completa. E quando o RH investiga, não brinca. Durante 2 semanas, eles desmontaram meu histórico de trabalho como se fossem o FBI. Queriam contratos, cadeias de e-mails antigos, recibos do PayPal, exigiram acesso aos meus antigos drives na nuvem, até pediram para eu ligar laptops velhos que não tocava desde a faculdade para verificar datas de criação de arquivos. Um dos representantes de RH, um cara chamado Cal, me chamou 3 vezes separadas e fez as mesmas perguntas de formas ligeiramente diferentes, como se tentasse me pegar em contradição. Enquanto isso, o ambiente no trabalho mudou. Colegas que antes brincavam comigo no almoço ficaram em silêncio, alguns apenas acenavam educadamente, outros me evitavam totalmente. Um cara da minha equipe se apoiou no meu cubículo e perguntou, ei cara, você realmente administrava a loja do seu pai? A rádio corredor já estava girando e eu sentia isso. A pior parte era a paranoia. E se minha família tivesse ido além? E se falsificassem documentos ou registrassem uma empresa falsa em meu nome? Eles já tinham cruzado tantas linhas que eu não podia descartar nada. Eu me deitava encarando o teto, rodando cenários na mente como se estivesse me preparando para um julgamento. 2 semanas disso, 2 semanas entrando no escritório com colegas cochichando atrás das telas, 2 semanas fingindo normalidade em reuniões enquanto me perguntava se metade da mesa me via como ladrão. E então virou. Meu diretor me chamou, desta vez com um rosto indecifrável. Ele fechou a porta, se apoiou na mesa e disse, entramos em contato com a pessoa que fez a denúncia. Quando pedimos os contratos de trabalho, ela desligou, depois ligou de volta com uma voz diferente fingindo ser testemunha, mesmo número de telefone. Não consegui evitar, sorri de canto. Minha irmã tinha tentado me incriminar com o mesmo número que usava para marcar horário no salão de unhas. O diretor empurrou uma pasta para mim, também verificamos seus projetos, os direitos autorais estão em seu nome, datando de antes de qualquer suposta empresa.
Investigação encerrada. Finalmente soltei o ar que estava aprendendo havia 2 semanas. Meu emprego estava seguro, minha reputação intacta e minha irmã tinha se prejudicado sozinha. Mas então meu diretor acrescentou algo que eu não esperava. Ironicamente, aqueles projetos foram parte do motivo pelo qual o contratamos em primeiro lugar. Eles mostraram iniciativa e originalidade. Gostaríamos de discutir um aumento. Pense nisso por um segundo. Minha irmã tentou destruir minha carreira. Em vez disso, acabou me garantindo um salário maior. Quando saí daquele escritório, meus colegas tentaram agir de forma casual, como se não tivessem me olhando de lado durante 2 semanas. Não expliquei nada, deixei que ficassem se perguntando. A verdade é que eu tinha acabado de sobreviver a um ataque profissional da minha própria família e saí ainda mais forte. Todo o processo deixou um gosto amargo. Eles já tinham me processado por não entregar meu salário, tinham roubado da minha mãe moribunda e agora minha irmã tentará arruinar minha carreira. Ela não estava agindo apenas por ganância, mas por desespero. E pessoas desesperadas não param em um único movimento. Naquela noite, sentei em meu apartamento com todas as provas espalhadas sobre a mesa. A carta da minha avó estava bem em cima, a que provava que meu pai havia roubado o fundo fiduciário da minha mãe. Olhei para ela e percebi algo importante: isso não tinha acabado. Se eles já estavam dispostos a atacar meu emprego, tentariam outra coisa. Eu não sabia ainda o que seria, mas sabia que precisava estar preparado. Acontece que não precisei esperar muito. A resposta estava nos registros públicos, visível como o dia. Tarde da noite, depois de terminar outra rodada de organização de provas para meu advogado, decidi continuar investigando as finanças do meu pai, registros de propriedades, hipotecas, todas aquelas coisas entediantes, mas reveladoras. Foi quando vi a casa da minha mãe, a mesma que ela havia comprado à vista com a herança anos atrás justamente para que nenhum banco pudesse tocá-la. Ela queria que permanecesse na família, livre de dívidas, um lugar seguro, não importava o que acontecesse. 15 meses antes, meu pai a havia hipotecado. Não um empréstimo pequeno e razoável, mas sim um daqueles empréstimos expressos com taxas de juros tão brutais que mais pareciam roubo legalizado. O saldo pendente era enorme, a conta estava marcada como inadimplente, ele não estava pagando. Fiquei olhando para a tela, mandíbula travada. Todos aqueles discursos sobre dever familiar e você nos deve de repente faziam sentido. Sua exigência de 80% do meu salário não era para sustentar a família, era para tapar o buraco que ele mesmo havia cavado na própria casa que minha mãe lutara para manter segura. Ele não estava tentando preservar a memória dela, estava jogando com ela. Na manhã seguinte, como um relógio, começaram as mensagens de chantagem emocional. Primeiro do meu pai: pense no jardim da sua mãe, ela plantou aquelas rosas com as próprias mãos, elas vão morrer se perdermos a casa. Anexado estava uma foto borrada do quintal, os canteiros de flores descuidados, ele deve ter ido lá fora só para tirar a foto. 1 hora depois, outra mensagem: este é o lugar onde sua mãe queria passar os últimos dias, você está deixando que seja destruído. Minha irmã também entrou na jogada, enviando uma foto da varanda da frente. Mamãe adorava sentar aqui com chá, você realmente vai deixar levarem isso? Não respondi a nenhum deles. Eles não estavam apelando ao meu coração, estavam tentando usá-lo como arma. Grande diferença. Naquela noite, não consegui me livrar daquilo, então entrei no carro e dirigi até a casa antiga. Estacionei a uma quadra de distância, desliguei o motor e apenas observei. As luzes estavam acesas na sala de estar, sombras se moviam atrás das cortinas. Por um segundo, as memórias voltaram com força, minha mãe sentada naquele mesmo sofá, rindo de reprises na TV, o cheiro da comida dela se espalhando pelas janelas abertas. Mas então veio a fúria, porque atrás daquelas cortinas agora não havia mais momentos de família, mas sim as pessoas que haviam roubado o fundo fiduciário dela, que me drenaram por anos e agora queriam que eu salvasse a casa que eles mesmos destruíram. Fui embora antes de fazer alguma estupidez. Na manhã seguinte, contei a novidade ao meu advogado. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações, e então disse as palavras que mudaram completamente o jogo: vamos entrar com um pedido imediato para congelar os bens dele. Se ele é tão imprudente assim, você não pode se dar ao luxo de deixá-lo continuar movendo dinheiro por aí. Em 1 semana, a reconvenção já estava protocolada. Fraude, desvio de fundos e agora congelamento de ativos por cima. Meu pai estava oficialmente encurralado. O congelamento não impediu o banco de executar a hipoteca, a execução ainda avançava e o relógio da casa continuava correndo. Mas o verdadeiro golpe veio na forma de uma ordem de restrição.
O juiz a concedeu depois de revisar as mensagens de assédio, as constantes ameaças e as tentativas descaradas de manipulação. De repente, meu pai e minha irmã não podiam mais entrar em contato comigo legalmente. Sem ligações, sem mensagens, sem denúncias anônimas falsas no meu trabalho. O silêncio foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Eles ficaram quietos por um tempo, depois começaram a violar a ordem com ligações noturnas e mensagens de voz. Guardei tudo para o juiz. Pela primeira vez na minha vida adulta, percebi que não era eu quem estava correndo desesperado, eram eles. Cada movimento que fizessem a partir de agora sairia pela culatra, cada truque desesperado se transformaria em prova. Durante anos, eu tinha sido o cara tapando buracos em um navio que afundava, agora era eu quem segurava a rolha decidindo se o navio flutuava ou afundava, e acredite, eu não tinha nenhuma intenção de mantê-lo à tona. Naquela noite, sentei no meu apartamento com a pilha de documentos legais espalhada pela mesa. No topo estava a ordem de restrição assinada e carimbada. Foi então que me dei conta, o equilíbrio de poder havia mudado completamente. Meu pai não era mais o homem que dava as ordens, minha irmã não era mais a princesa mimada que sacava cheques que nunca tinha ganho. Eu era o que estava no controle, não porque queria vingança, nem sequer por causa do dinheiro, mas porque, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu tinha provas de que não estava louco, não estava exagerando e não era o vilão que eles tentaram me pintar. Eles tentaram me fazer sentir como um mau filho por não entregar meu salário, agora a lei dizia o contrário. E sentado ali, com a casa deles prestes a ser executada, seus bens congelados e suas ameaças legalmente silenciadas, percebi algo importante, não se tratava mais de eu provar algo para eles, tratava-se de eu decidir exatamente quanto eles iriam perder. E, ao que parecia, eles não planejavam cair em silêncio. O primeiro ataque veio em uma manhã de segunda-feira. Eu tinha uma grande reunião com um cliente que valia milhões para a empresa, o tipo de negócio que poderia me garantir uma promoção no futuro. Entrei na garagem de terno, pasta debaixo do braço, pronto para arrebentar no dia. Em vez disso, encontrei meu carro arranhado como um CD riscado. Sulcos profundos atravessavam o capô, a palavra traidor gravada em letras irregulares. Nas duas portas laterais estava "Você vai pagar", raspado com tanta força na pintura que o metal aparecia. Para completar, meu pneu dianteiro estava cortado ao meio. Sem câmeras naquela sessão, sem testemunhas, mas vamos lá, eu sabia exatamente quem tinha feito. Meu coração afundou, não por causa do carro, mas porque eu deveria estar do outro lado da cidade em 40 minutos. Em vez disso, estava no telefone com um guincho, que só poderia chegar em 2 horas. Papéis de seguro, fotos como prova, explicações para a segurança, o relógio continuava correndo. Quando finalmente cheguei à reunião em um carro alugado, já estava 2 horas atrasado. O cliente estava sentado, rígido na cadeira, olhando para o relógio como se eu tivesse insultado toda a família dele. Entendemos que emergências acontecem, disse friamente, mas isso nos faz questionar sua profissionalidade. Mantive minha posição, expliquei a situação sem dar detalhes, foi vandalismo direcionado, não descuido, vou provar isso a vocês com resultados. Passei a semana seguinte trabalhando em dobro para salvar aquele acordo. Visitei o cliente pessoalmente, mostrei novamente meu portfólio, apresentei um plano extra que nem precisava preparar. Mal consegui me segurar, mas recuperei o negócio. O contrato permaneceu de pé, embora meu chefe tenha deixado claro, isso não pode acontecer de novo. O recado estava dado, minha família havia declarado guerra total. E se eu achava que o carro era o ponto mais baixo, estava enganado. Eles partiram para a humilhação pública em seguida. 2 semanas depois, um link começou a circular em grupos locais do Facebook, ajuda com despesas médicas urgentes da família, um GoFundMe criado pela minha irmã. A descrição era pura ficção, uma história triste sobre um pai leal e uma filha grávida abandonados pelo filho egoísta e sem coração. Escreveram como se eu tivesse ido embora e os deixado passando fome no frio. A cereja do bolo, afirmavam que havia uma emergência médica, totalmente inventada. Meu pai estava bem, a gravidez da minha irmã era normal, eles só queriam dinheiro. O resultado? Mal $20. 2 semanas inteiras pedindo esmolas a estranhos online e arrecadaram menos do que o preço de uma pizza. Os comentários foram brutais. Por que o filho não está ajudando? Algo não bate. Emergência médica. Onde estão as provas? A humilhação se espalhou rápido. Vizinhos viram. Pessoas da igreja deles viram. Minha irmã não podia nem comprar leite sem alguém perguntar sobre a emergência médica da família. Mas eles ainda não tinham terminado comigo. Numa tarde,
quando eu estava saindo do trabalho, ouvi gritos no estacionamento, estridentes, familiares. Minha irmã. Ela tinha violado a ordem de restrição e apareceu lá, barriga de grávida e tudo, gritando como uma atriz de novela na chuva. Você é um monstro. Ela berrava alto o suficiente para metade do escritório ouvir. Papai está doente. A casa da mamãe vai ser perdida por sua culpa. Eu não disse uma palavra, apenas tirei o celular do bolso e comecei a gravar. Ela viu e gritou ainda mais alto, gesticulando como se estivesse num palco. Em minutos, a segurança apareceu, depois a polícia. Quando o policial terminou de falar com ela, ainda estava furiosa, mas menos barulhenta. Ele me puxou de lado e disse, se ela se aproximar de você de novo, é prisão automática. Disse que poderia algemá-la ali mesmo, mas como estava visivelmente grávida e não era violenta, registrou como violação e deu a ela um último aviso. Enquanto isso, continuei de olho nas finanças deles pelos registros públicos. Era como assistir a um colapso em câmera lenta. Os equipamentos da loja começaram a desaparecer um por um, primeiro o cortador a laser de $8.000, depois a soldadora industrial, tudo vendido a preço de penhora. Os carros deles também foram retomados. Eu soube porque um vizinho fofoqueiro postou fotos no grupo local do Facebook. Alguém sabe por que os carros dos Murphy foram rebocados? A seção de comentários os ridicularizou sem piedade. Ainda assim, o desespero torna as pessoas criativas, e minha irmã foi nuclear. Numa noite de quinta-feira, meu celular vibrava sem parar, dezenas de ligações perdidas da minha namorada Ana. Quando atendi, ela gritava na linha, quem é aquela loira? Que loira? Perguntei já confuso. A que você estava abraçando no seu apartamento, eu vi as fotos, não minta para mim, você está com a mesma camisa da semana passada. Meu sangue gelou. Mande para mim, pedi. Ela mandou e, sim, se eu não soubesse, teria acreditado também. Fotos minhas no meu próprio apartamento abraçando uma mulher que nunca tinha visto na vida. Meu rosto, minhas roupas, meus móveis, tudo parecia real, exceto que eu sabia que não era. As fotos eram editadas por inteligência artificial, feitas profissionalmente. Minha irmã deve ter pago alguém ou conseguido ajuda, porque não eram montagens amadoras, eram imagens que poderiam arruinar a vida de alguém. Ana, escute, falei tentando me manter calmo, isso é falso, alguém está tentando nos sabotar. Ah, claro, ela retrucou, essa é a desculpa clássica. Desligou e me bloqueou. 6 meses construindo um relacionamento, destruídos em um instante. A mensagem anônima que acompanhava as fotos foi a pista final. Achei que você deveria saber que tipo de homem é o seu namorado. Um amigo preocupado. Sim, preocupado coisa nenhuma, era minha irmã, ninguém mais iria tão longe. Fiquei sentado em silêncio, celular na mão, encarando aquelas imagens. Eles já tinham levado meu dinheiro, minha casa, minha paz, e agora vieram atrás da minha felicidade também. E a verdade é que funcionou, por um instante funcionou, eles conseguiram me atingir. Mas em vez de me quebrar, acendeu algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Porque agora não se tratava apenas de dinheiro ou justiça, era pessoal. Eles queriam guerra, ótimo, estavam prestes a descobrir o que acontece quando encurralam o homem errado. Não demorou para o exército deles desmoronar. Minha tia tentou entrar como mediadora, ligou uma noite com aquele tom falso e calmo que sempre usava quando achava que era adulta na sala. Entendo os dois lados, começou como uma terapeuta barata, a família é a coisa mais importante, com certeza podemos chegar a um acordo. Cortei na hora, papai contou que exigiu 80% do meu salário. Silêncio. Ele também contou que roubou $250.000 do fundo da mamãe, dinheiro que poderia ter dado a ela um tratamento melhor. Mais silêncio. Ela gaguejou uma vez, depois desligou. Foi a última vez que me ligou. Acho que percebeu que não há como mediar roubo quando a prova está em preto é branco. Depois veio o aviso oficial. Meu advogado me encaminhou com uma linha simples no assunto, execução confirmada, leilão agendado para 15 de janeiro. Li uma vez, 2 vezes, depois sorri, porque naquela altura eu já tinha formado a Legacy Restored LLC. O nome não foi acidente, eu não estava apenas comprando uma propriedade, eu estava recuperando o que nunca deveria ter sido tocado. Meu aumento, mais um empréstimo bancário, me deram poder de fogo. Transferi $200.000 para a conta da empresa como se não fosse nada. Pela primeira vez em anos, eu tinha a munição e o gatilho. As semanas que antecederam o leilão foram como assistir a uma implosão em câmera lenta. Os carros deles desapareceram da noite para o dia, retomados. Um vizinho postou fotos dos guinchos no Facebook. Alguém sabe por que os carros dos Murphy foram levados?
A seção de comentários virou uma torrente de zombaria. O equipamento da loja sumiu peça por peça, vendido por trocados, primeiro a soldadora a cara, depois o cortador a laser. Em dezembro, o lugar parecia uma carcaça esvaziada. Minha irmã tentou uma última encenação de piedade, apareceu no meu prédio às 11 da noite, chorando na chuva, segurando a barriga como uma atriz ruim. O porteiro me ligou, tem uma moça aqui que diz ser sua irmã, está muito abalada. Eu não tenho irmã, respondi, acompanhe-a até a saída. Assisti da janela enquanto ela se afastava cambaleando na tempestade. Por um segundo, a pena tentou surgir, mas então lembrei das fotos falsas que destruíram meu relacionamento, e a pena evaporou. 15 de janeiro chegou rápido. Choveu naquela manhã, o que pareceu uma coincidência poética, mas eu não faço poesia. Estacionei a uma quadra e os observei de dentro do meu carro. Meu pai e minha irmã estavam em pé na frente do tribunal, encharcados, parecendo pessoas que assistiam ao próprio funeral. O leilão em si foi rápido, um punhado de apostadores, alguns investidores curiosos, 2 velhos atrás de propriedades baratas. Eu sentei no fundo sob o nome Legacy Restored LLC, ninguém sabia que era eu. Quando chegou a rodada final, levantei meu número, $215 mil. Foi isso, todos os outros desistiram. O martelo bateu, vendido. Recostei-me calmo como pedra enquanto meu advogado apertava meu ombro com um sorriso. A escritura foi registrada na manhã seguinte, assim que publicada, meu advogado protocolou o aviso de 30 dias para desocupação. Do outro lado da sala, o rosto do meu pai desmoronou como um prédio em câmera lenta. Minha irmã sussurrou algo para ele, mas ele apenas encarou o chão. Ao sair, meu celular vibrou. Era o advogado de novo. A casa é oficialmente sua, prossiga. Uma palavra, isso bastou para pagar anos de sacrifícios, mentiras e manipulação. Mas eu não tinha terminado, porque ao sair eles estavam esperando. Meu pai avançou, olhos vermelhos. Para onde você vai? Essa é a minha casa. Eu parei, tirei a chave nova e deixei o clique ecoar ao girá-la na mão. Vizinhos que tinham se reunido para o espetáculo se inclinaram mais perto, cochichos se espalhando. Eu sou a Legacy Restored LLC, anunciei alto o suficiente para todos ouvirem. Quando você exigiu 80% do meu salário, decidi recuperar o passado em vez disso. Minha irmã tentou entrar com alguma história triste sobre injustiça. Eu a cortei com precisão de faca. Você quer falar de injustiça? Vamos falar sobre o fundo fiduciário de $250 mil que seu pai roubou da esposa moribunda. Suspiros por toda parte, vizinhos antigos congelaram, os sogros da minha irmã, que tinham vindo por obrigação, recuaram como se tivessem tocado num fio elétrico. Mamãe morreu pobre achando que não havia dinheiro para o tratamento dela, enquanto ele estava sentado em cima de $250 mil, e ainda me obrigaram a pagar por 5 anos de contas que deveriam ter sido deles. O marido da minha irmã literalmente colocou as mãos na cabeça como se estivesse vendo a vida desmoronar. Os sogros dela foram embora sem dizer uma palavra, os tios que estavam neutros entraram nos carros e saíram, até o Sr. Martinez, o vizinho que conhecia minha mãe há décadas, encheu os olhos de lágrimas, virou-se para meu pai e cuspiu. Como você pôde? Carmen era como uma irmã para mim. Deixei um envelope aos pés do meu pai, dentro estavam recibos mostrando que eu havia quitado cada uma das dívidas médicas pendentes da minha mãe. Eu ainda tinha doado $50 mil ao hospital local, criando a Bolsa Carmen Hernandes de Oncologia. Viu, pai, disse olhando diretamente nos olhos dele, eu honrei o legado dela, você o destruiu. A chuva continuava caindo, mas o silêncio era mais pesado que a água. Quando fui embora, a reputação deles estava acabada. Sem casa, sem loja, sem carros, sem respeito, nada. Tinham sido despidos diante dos vizinhos, dos parentes e de si mesmos. Eu saí não apenas com uma escritura, mas com a prova de que agora eu era o que estava no controle. O aviso de despejo chegou na caixa de correio deles 3 dias depois. 30 dias, era tudo o que restava. Meu celular acendeu sem parar naquela semana, ligações, mensagens, até correios de voz onde minha irmã fingia chorar tanto que não conseguia falar. Meu pai deixou um dizendo: somos família, filho, não jogue fora o sangue, outro onde explodiu. Você vai se arrepender quando estiver sozinho. Não respondi nenhum. Meu advogado disse para guardar tudo, então deixei os áudios se acumularem, fiz capturas de tela das mensagens e arquivei tudo numa pasta chamada Provas, Assédio. Todas as manhãs eu acordava, olhava o calendário e sorria, um dia mais perto de vê-los fazendo as malas. O dia da desocupação chegou como qualquer outro, nublado, chuva constante, frio o bastante para arder.
Estacionei na rua e vi imediatamente o caminhão de mudanças na frente, amassado, com metade das letras descascadas. 2 oficiais estavam encostados no carro observando o processo. A lei estava ali para garantir que tudo ficasse civilizado, o que significava que, pela primeira vez, eu não precisava ser o vilão. Estacionei na quadra, desci e caminhei devagar, nada chamativo, apenas calça preta, jaqueta limpa, guarda-chuva na mão. Eu não estava ali para me exibir, estava para garantir que a ordem fosse cumprida. Meu pai estava na varanda, encharcado, tentando discutir com os oficiais, mãos agitadas, voz falhando. Eles nem se deram ao trabalho de responder, apenas apontaram para os papéis e disseram para ele se apressar. Minha irmã saiu em seguida, equilibrando um saco de lixo cheio de roupas, rosto vermelho de chorar ou gritar, ou os dois. O marido dela vinha atrás carregando caixas, sem olhar para ninguém. O pobre homem parecia ter envelhecido 5 anos em um mês. Vizinhos se reuniram, não o quarteirão todo, mas pessoas o suficiente para tornar tudo constrangedor. A senhora Lopes ficou sob o guarda-chuva cochichando com outra vizinha, alguns apenas ficaram nas entradas de suas casas fingindo pegar o correio na chuva. Todos sabiam o que estava acontecendo. Parei na beira do quintal, não gritei, não fiz discurso, apenas fiquei lá, guarda-chuva firme, observando. Meu pai me notou primeiro, congelou a frase no meio e depois apontou para mim como se eu fosse o problema. Você fez isso, gritou rouco, essa é a casa da sua mãe, ela teria vergonha de você. Um dos oficiais virou a cabeça e disse friamente, senhor, continue movendo suas coisas. Minha irmã também me viu. Você está nos jogando na rua, disse segurando a barriga como se estivesse encenando para a plateia. Estou grávida, que tipo de irmão faz isso? Não respondi, apenas olhei nos olhos dela e depois voltei o olhar para os oficiais. Eles assentiram, podiam ver que eu não estava caindo na armadilha. Esse silêncio funcionou melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Alguns vizinhos cochichavam mais alto, um homem murmurou ela não largou o emprego meses atrás, outro respondeu sim, porque achou que ele pagaria tudo. As fofocas se espalharam mais rápido que a água da chuva. Meu pai tentou de novo, por favor, pense na família, pense nas memórias da sua mãe. Cortei calmo e firme, mamãe queria aquela casa segura, foi você quem a assinou para longe. Ele se calou, não porque concordasse, mas porque o oficial disse, senhor, acabou o tempo, continue movendo. Quando o caminhão foi carregado, os oficiais me entregaram uma cópia da ordem assinada. Tudo certo, disse um, a propriedade é sua. Meu pai ficou na chuva, mãos trêmulas, rosto cinza, minha irmã se apoiou no caminhão de mudanças enxugando o rosto. Nenhum dos dois me olhou ao subir no veículo. O caminhão sacudiu, tossindo fumaça, virou a esquina e, assim, eles se foram. Eu não me mudei para casa, memórias demais, muita história ruim. Em vez disso, reformei a e a aluguei para um casal jovem com um bebê. Eles pagavam em dia, mantinham o lugar arrumado. Meses depois, me enviaram um cartão postal, uma foto do filhinho deles dando os primeiros passos na sala. No verso estava escrito, obrigado por nos dar um lar. Isso foi suficiente para mim. A última vez que vi meu pai e minha irmã foi em um supermercado de desconto do outro lado da cidade. Pareciam mais velhos, desgastados, roupas folgadas. Meu pai me viu, congelou, puxou a manga da minha irmã e os dois se enfiaram em outro corredor sem dizer nada. Eu não segui, não senti raiva, não senti pena, apenas nada. Foi assim que soube que tinha vencido. Não porque os humilhei, não porque fiquei com a casa, nem porque os vizinhos finalmente viram a verdade. Eu venci porque eles não tinham mais poder sobre mim. Não recuperei minha família, construí algo melhor, uma vida onde ninguém jamais poderá me extorquir de novo. E sim, valeu a pena, cada centavo.